Bom dia, vida! Você já tomou o seu cafezinho hoje de manhã? Já se alimentou? Oh, glória! Se você já se alimentou hoje de manhã, se prepare. Você precisa agora se alimentar espiritualmente. Por quê, meus amados? Porque precisamos nos alimentar espiritualmente. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos se alimentando. Nós estamos nos alimentando espiritualmente da palavra. Quando lemos a palavra e oramos e até jejuamos, nós estamos nos preparando para batalhas espirituais. As batalhas espirituais, meus amados, ela acontece a todo momento na nossa mente. Na nossa mente, a todo momento, nós temos que lutar contra o inimigo que se chama eu. Porque se dermos lugar o que o mundo nos oferece e a brecha que a nossa mente dá, nós não vamos conseguir se firmar na verdade. Para se firmar na verdade de Deus, nós precisamos ler diariamente a Bíblia. Nós precisamos orar diariamente. Nós precisamos jejuar. Nem que seja um pouquinho, nem que seja 4 horinhas por dia, mas temos que fazer esse esforço, porque nós estamos dando lugar ao Espírito de Deus em nossas vidas. E quando façamos isso, e quando fazemos isso, nós estamos indo de encontro com a vontade de Deus. A oração nunca é demais. Certo que temos que ter um coração sincero para com Deus. Nós temos que orar. Ai, quase que eu caio agora. Meu pai do céu, pisei no negócio aqui. Quando nós oramos a Deus, nós estamos tendo comunhão com o Pai. Não é obrigação, não é obrigatório você orar. Você tem que orar porque você crê no Criador. Você tem que orar porque você crê em Cristo. E a oração, ela é poderosa para nos livrar do mal, para nos ajudar nos momentos de distração, porque quando oramos, nós estamos mostrando para Deus que nós o amamos, que não somos obrigados a orar. Então o que acontece, meus amados? Deus vai lá e nos abre a nossa mente, o nosso entendimento, para entender o que é batalha espiritual. A batalha espiritual é a gente fazer a nossa... não é a gente fazer a nossa vontade. É a gente fazer a vontade de Deus. Quando estamos de acordo com o que a palavra de Deus diz, nós estamos indo ao encontro de Deus. Nós estamos fazendo a vontade do Pai. E o mundo, ele é enganoso. O mundo é manipulável. O inimigo a todo momento está manipulando o mundo. E as pessoas que não estão ligadas não percebem. A gente vivemos numa realidade distorcida do que Deus falou, do que Deus quer da humanidade. Então as pessoas vivem nos seus prazeres distorcidos, sem reconhecerem realmente Deus nos seus caminhos. Se a gente vê a realidade hoje em dia, no mundo é distorcida. O inimigo está sempre orquestrando planos para que a pessoa se prendem ao mundo, mas não a Deus. E hoje ele tem criado várias formas e as pessoas elas não estão apercebidas. Por que elas não estão apercebidas? Porque elas não estão se alimentando o seu espírito com a palavra de Deus. Elas não estão se alimentando da oração. Nós precisamos nos alimentar cada dia mais da oração. É uma preparação. Meus amados, quero dizer uma coisa muito importante. Jesus, ele se alimentou da palavra do Pai. Ele se preparou para o dia em que ele receberia o Espírito Santo pelo batismo. Ele foi lá, foi batizado por João nas águas do Jordão. E ali
depois do batismo, ele foi tentado, ele foi provado para ver se realmente ele estava de acordo com o que a palavra de Deus diz. A gente pode ver na Bíblia que o tentador veio com palavras maliciosas, distorcendo a realidade. Ele perguntou a Jesus: se você é o Filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem pães. Não, não foi essa. Não, foi essa sim. Desculpa. Então o que Jesus Cristo disse? Não só de pão viverá o homem. Mas no primeiro momento, o que ele disse? Se você é filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem pães. O que o diabo queria distorcer a realidade de Jesus? A realidade que ele queria distorcer de Jesus é que Jesus pudesse perder a identidade como filho de Deus. Mas Jesus, sábio e inteligente espiritualmente com a palavra de Deus, ele não caiu na distorção do diabo. Ele simplesmente disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, o diabo tentou de várias formas enganá-lo, mas ele se manteve com a identidade legítima de filho de Deus. E é assim que o diabo faz na nossa vida. Tenta a todo momento orquestrar planos, planejar contra os filhos de Deus. Uma hora ele vai querer te pegar no pecado de estimação que a pessoa não consegue tirar. Aí o diabo vai dizer assim: rapaz, não como você mesmo, mas como se fosse você. Ele vai usar o seu eu, vai usar a sua voz, que é uma estratégia que ele usa com muitas pessoas, e as pessoas, elas vão acreditar que é o próprio pensamento delas que estão dizendo: ah, se eu fazer isso hoje, amanhã eu peço perdão a Deus. Aí o inimigo, que é astuto que nem uma serpente, ele vai e te engana. É por isso, meus amados irmãos, que devemos ler as Escrituras Sagradas para podermos ter discernimento espiritual sobre as astutas ciladas do diabo. Ele não está, meus amados, indo atrás de quem já é dele. Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que estão aprendendo, estão exercitando seu coração na verdade. Então o que acontece? Ele quer esses que são filhos de Deus, que estão lutando realmente para a salvação eterna. Então ele usa de astúcia. Ele vai lá nesse pecado que a pessoa acha que nunca vai tirar da sua vida, porque o diabo enganou dizendo que você pode fazer, depois você ajoelha, pede perdão a Deus e ele te perdoa. Mas não, quanto mais a gente se suja, mais a gente dá posse para o diabo, para a gente alimentar da nossa própria carne. Então ele faz isso. Ele é um espírito enganador, meus amados. Então temos que ficar atento contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra o dominador deste século. Ele usa quem não enxerga a realidade dos céus. Ele usa por quê? Porque ele tem esse poder de usar a quem ele quer. Ele enriquece quem ele quer, ele faz o que ele quer. O mundo é orquestrado por ele. As pessoas pensam assim: mas como que os videntes, como que eles conseguem ter as visões futuras? Meu amado, neste mundo de realidade distorcida, o diabo faz o que quer. Ele orquestra, ele planeja, ele faz tudo. E as pessoas dão crédito à mentira. Por que dão crédito à mentira? Porque nunca buscou a verdade para se libertar. Então você vai acreditar na sua realidade distorcida. Porque Deus nos criou não para sermos livres como o pecado quer que nós sejamos.
Mas essa forma de ser livre aí, ela está bem distorcida. As pessoas acham que fazendo o que elas querem, elas estão sendo livres. Não estão sendo livres. Elas estão correntadas, aprisionadas, e não sabem que o pecado vai levar elas à condenação eterna. Então, o inimigo é manipulador, ele faz isso para que as pessoas não corram a verdade. E nós, que moramos num país tão maravilhoso, o Brasil, onde nós podemos confessar a nossa fé. Tem países, meus amados, que lá eles estão proibindo falar do Evangelho. Eu já fiquei sabendo de uma história que na Coreia, uma das Coreias, as pessoas quando amam Jesus e começam a confessar a sua fé publicamente, como o Evangelho diz, que quando nós confessamos ao Senhor, somos batizados, nós temos que confessar a nossa fé publicamente. Lá eles estão sendo perseguidos e mortos. Só que lá não tem mídia que nem aqui, que mostra a verdade, que nem nos Estados Unidos, que nem em outros países que mostram a verdade. Mas por algumas pessoas que fogem desses países, eles realmente falam que lá, se você confessa a sua fé em Cristo e o governo sabe, você é morto. Você não tem outra alternativa senão fugir. A Bíblia mesmo menciona isso, né? Que nós devemos fugir de lugares que proíbem o Evangelho. Nós devemos não se apegar a bens materiais, não se apegar a um país que quer matar os cristãos. Mas a Bíblia manda a gente fugir de lugares que estão perigosos. Se você já foi num lugar, pregou o Evangelho e as pessoas não aceitaram, você vai voltar para lá para quê? Você já pregou o Evangelho lá, você não precisa voltar lá mais. Então, Jesus ele nos dá, sabe, o conselho. A gente vai pregando, quem não aceitar, você vai limpar a poeira do seu pé, do seu pó e não vai entrar mais naquela cidade. Aí eu vejo muitos irmãos assim, estão pregando o Evangelho, porque Deus pede para pregar, mas não está tendo a visão espiritual que muitas das vezes ele tem que sair de um lugar para outro. Ali todo mundo já sabe que você prega o Evangelho, aí você vai ter que pregar em outro lugar, porque em um desses campos vai cair a boa semente e o Evangelho vai entrar no coração das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aqui eu termino minha fala porque vou começar outro vídeo. Vamos fazer mais vídeo, né? Glória a Deus.